arrumou um jeito do povo não aceitar a Jesus mais. E mais uma vez eles tentam provocar Jesus para que de alguma forma Jesus viesse olhar, Jesus viesse de alguma forma deixando alguma falta que o povo viesse acusar Jesus. E diz a Bíblia que no versículo 1, capítulo 16, a Bíblia nos informa que eles pedem ao Senhor Jesus um sinal. Senhor, nos dá um sinal, para que realmente todos saibam que o Senhor é o Filho de Deus. Faz um sinal. E Jesus olhando para eles, disse assim: olha, eu não vou dar sinal nenhum. Vocês sabem definir bem quando o tempo é bom e quando o tempo é ruim. Então vocês sabem muito bem definir, olhando para o céu, vocês têm uma definição do tempo, que vocês podem também definir se realmente Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus, de Deus vivo, ou se não. Eu não vou dar sinal nenhuma a essa geração perversa. E quando você entra no versículo de número 13, nos informa a Bíblia Sagrada que Jesus parte e vai para outro lado. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, ele interrogou os seus discípulos. Aleluia. E Jesus parte para lá. E chegando a essa localidade, já vi, irmão, eu acredito, quando eu estava lendo o texto, que o coração de Jesus estava preocupado com os fariseus e com os seus. E há também algo para justificar. E eles se unem para tentar confundir Jesus, porque quem não sabe, fariseus tinham uma tese e os saduceus outra. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não acreditavam. Então havia um choque entre eles. Mas para tentar fazer Jesus ficar mal diante do povo, eles se unem para poder pegar Jesus de alguma forma. E nos informa a Bíblia Sagrada que Jesus parte, mas com o coração ali pensativo no que estava acontecendo. E ele começa a perguntar, alertar os discípulos. E diz assim: quando eles vão para outra parte, para Cesaré, os discípulos esquecem de fazer esse pão. E diz a Bíblia que Jesus olha para eles e olha: vocês têm que cuidar e não deixar entrar no coração de vocês, não se envolver com o segmento dos fariseus e dos saduceus. E eles começaram a pensar: Jesus está falando isso porque nós esquecemos de prover um pão. Observa que eles estavam no mundo natural e Jesus estava falando das coisas espirituais. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Talvez você já entrou aqui, talvez você está sentado aí, mas você entrou aqui por um motivo material. Você sentou aí por algo material, parece que há algo material, mas é muito além do que o meu Jesus nessa noite tem para você. Além dele ter o material que você espera, ele também tem o espiritual. A visão dos discípulos aqui era uma visão de pão material, era uma visão do pão da terra, mas não o que Jesus estava falando é para que eles não viessem contaminar com o fermento que poderia contaminar o espiritual. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus olha para eles e entende que eles estavam razoando entre si, comentando acerca do pão que estava faltando, que eles não levaram. E Jesus disse: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês, não é isso. Vocês não se lembram que com 7 pães eu alimentei 5.000, e com 5 pães eu alimentei 4.000, e vocês lembram quantos sobraram? Quantos peixes vocês levantaram do pão? Aí eles começaram a entender que Jesus não estava falando do pão da terra, do fermento que fermentava o pão da terra, mas do fermento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aí Jesus preocupado, ele pergunta aos seus discípulos e agora eu quero saber uma coisa de vocês. Eu quero saber uma informação de vocês. O que os homens estão dizendo quem eu sou? O que faz a boca dos homens acerca de mim? Vocês conhecem muito bem. Vocês vivem. Vocês conhecem muito bem. Vocês são do povo. O que os homens estão dizendo? Aí ele informa a Bíblia Sagrada, no versículo
aleluia, de número, louvado seja o nome do Senhor, número 14, e eles disseram, Senhor, alguns estão falando por aí que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Observe, irmão, se ninguém falou que Jesus era o Filho de Deus, o povo não aceitava Jesus como Filho de Deus. Naquele tempo, era informação que os discípulos estavam dando ao Senhor, e eles não viam Jesus como Filho de Deus, mas viam Jesus como homens naturais. Então aqui como um grande homem, preparou um caminho para Jesus, mas era um homem natural. Ele tinha apenas uma natureza, a natureza da terra. Quando observamos que ele foi um grande homem, e já disse que ele foi tomado sem morrer, foi levado ao céu, mas é um homem natural. É um homem que tinha apenas uma natureza. Observe também que ele foi um grande profeta, também junto com Isaías, era um dos maiores profetas de homem, mas era também um homem que só tinha uma natureza, a natureza da terra. E o único profeta, todos os profetas, foi válido, mas foi de forma desacreditável, e eles morreram porque eles tinham apenas uma natureza, a natureza da terra. Então essa é a ideia do povo, acerca. É isso que o povo pensava acerca do Cristo que a Bíblia diz, que foi prometido lá atrás. Muitas vezes citado no nome claro para a profeta, que se chamava profeta Isaías, foi citado muitas vezes, todos esperar. Mas quando Jesus veio e se manifestou, eles não acreditaram que era Jesus. Eles não criam que era mestre, e havia que vir, morrer e ressuscitar. Essa era a opinião do povo. Jesus estava preocupado porque eles falavam do presente que contaminava, eles falavam do presente que talvez alguns faríamos seus discípulos, e por bom tempo Jesus estava preparando os seus discípulos para crer nele, para que eles realmente pudessem deixar a primeira tomada, e se ele chegasse até o coração dos discípulos, eles teriam todo o caminho. Aí Jesus olha para essa pergunta, Jesus faz para que ele pudesse dar uma opinião dos outros pensavam. Aí ele pergunta, qual é a opinião que vocês têm de mim? O que vocês podem falar de mim? Como se Jesus estivesse dizendo, depois de tudo que vocês já viram, depois de tudo que vocês já participaram, depois de tudo que vocês já fizeram na lei, o que vocês podem falar de mim? E Pedro, irmão, sem esperar a resposta de ninguém, ele disse, o Senhor é o Cristo. Ele estava dizendo, quando estava falando de Cristo, o Senhor é o Filho. É o Filho do Deus. Aleluia, aleluia. E quando Jesus recebe aquela resposta, eu acredito, irmão, que naquele momento era tudo que Jesus estava querendo ouvir. Aleluia, era tudo que Jesus estava querendo que chegasse ao seu ouvido. E na mesma hora, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi a carne e nem os sangue que te revelou isso, porque carne e sangue, a multidão, eles revelaram que eu sou profeta, que eu sou Elias, que eu sou João, que eu sou Jeremias, que eu sou um dos profetas. A carne conseguiu mostrar para eles isso, mas não conseguiu mostrar que eu sou realmente aquele que eu deveria dizer, o filho realmente do Deus vivo, e que está bendita a Santa Palavra, que aí nasce a promessa sobre Pedro, e a primeira vez na Bíblia é citado acerca da igreja. Jesus toca Pedro e diz realmente vivo que tu és Pedro, terra pequena. Aleluia! E sobre essa pedra Jesus apontava para ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Eu faço uma pergunta nessa noite antes de entrar na mensagem.
Tem pessoas aqui dentro que têm a opinião como Pedro, pode glorificar o Senhor nessa noite. Tem pessoas que já olhou para a sua vida o que era atrás, o que foi atrás, e é hoje, o que esse Cristo fez. Será que você pode glorificar esse Cristo nessa noite? Será que você pode bendizer esse Jesus nessa noite? Será que você pode adorar nessa noite como o Cristo falou? Ele é Espírito, ele é verdade, então abre a tua boca, porque tudo que Pedro estava falando não é verdade, tudo que Pedro estava dizendo é verdade. Quando Jesus fala nele, Jesus usa uma expressão: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando, irmão, do poder que estaria na terra baixa, acima de todo o exército. É o poder que estava lá. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí nós começamos a entender como a igreja começa a caminhar na sua caminhada. Jesus é tirado da terra, Jesus é levado ao céu e começa o primeiro período da igreja, que são 6 o período da igreja. O primeiro período apostólico, que vai do ano 30 até o ano de número. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Você pode bendizer o nome do Senhor nessa noite. Que vai do ano 30 ao ano 6. Começa da sessão de Cristo. Cristo sobe, aí começa os apóstolos a pregar a palavra, a anunciar a palavra. E do ano 30 ao ano 6, assim que nos relata de grandes perseguições, de coisas terríveis que acontecem. Relata cerca de Saulo que perseguia a igreja. Aí nós começamos a compreender por que Jesus estava falando acerca das portas do inferno. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que quando morre o último apóstolo, que é o apóstolo João, ele é lançado numa ilha para morrer entre as terras. Mas a Bíblia diz que antes de partir, aleluia, ele recebe a revelação do Senhor acerca das coisas futuras. E o segundo período que nos apresenta é o período mais bastante, de perseguição mais plena. A igreja entra numa era de ser comido muitos crentes pelos teólogos, lançando a fornalha, lançando o fogo, e esse período dura 200 anos. Aí nós começamos a compreender que Jesus estava lançando a promessa, porque sabia que a igreja dele haveria de batizar. Mas eu quero lhe lembrar uma coisa nessa noite: nesse 6 períodos que nós vamos pular os outros, porque nós temos muito tempo, nesse 6 períodos a igreja se manteve de pé. E disse: quanto mais eles jogaram na cola dos teólogos, quanto mais eles jogaram mais arena, na fornalha, mais a igreja precisa. Aleluia! As pessoas começaram a observar que aqueles cristãos que haviam recebido Cristo, que haviam aceitado Cristo no coração, eles olhavam e diziam: olha, você não está ridiculando por ele, então pode olhar, mas nós vamos continuar adorando, porque esse Cristo é vivo, ele é poderoso, e ele tem um lugar para nós. Nós vamos ser recebidos um dia ao lado dele, e vamos estar adorando com ele eternamente no céu. E diz a Bíblia que aquele cenário que estava ali para ver aquele fato, olhando aquela situação, as pessoas diziam: se ele morreu por esse Cristo, é porque esse Cristo é verdadeiro. Nós vamos se converter também, nós vamos se voltar também. Esse Cristo realmente é vivo. Aleluia! Ele é vivo, você que não mais que ele é vivo. Vai glorificando ele, vai glorificando ele, vai glorificando ele, vai glorificando ele, vai glorificando, porque quando você glorifica ele, a chama cada vez mais vai acendendo, o amor cada vez mais vai acendendo no coração. Aleluia! Daqueles que glorificam. Aleluia! E quando olhamos esses versículos, nós encontramos algumas marcas da igreja que se inicia, que é citada por Jesus. E a primeira marca, se você encontra ali naquele momento, a primeira marca é conhecer bem quem é o Cristo vivo. A primeira marca da igreja imbatível, da igreja que não pecou, da igreja que quanto mais percebe, mais certo. E quanto mais tempo for para ela, mais certo. A primeira marca é que ela
morto, o príncipe morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está perto do Deus Pai, e hoje está orando por nós nessa noite ele está no céu, aleluia, aleluia,